Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O bom vinho que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar sua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Amém. Você pode aplaudir a Deus por causa disso, né? Isso é muito bom. Poder esquentar um pouquinho também. Que bom que você está aqui essa noite. Sejam todos bem-vindos nesse lugar. Um lugar para a gente buscar a Deus juntos, para a gente orar juntos. Então nós estamos muito felizes de ver você aqui, por você ter decidido estar conosco nesse lugar. E eu tenho certeza que tem algo muito especial de Deus para a sua vida e também para o seu coração. É uma alegria muito grande poder receber, principalmente você que está vindo hoje pela primeira vez. A gente fica feliz de poder, nesse momento, dar um abraço em você, conhecer você aqui nesse lugar. E a gente quer que você se sinta muita vontade aqui no meio da nossa comunidade, ok? Hoje estou muito empolgado, hoje é um dia especial, porque hoje é o aniversário do Obadias. Então, o Obadias está fazendo aniversário, hoje é um dia muito importante na vida dele. E na vida minha também, porque é meu aniversário também, meu e do Obadias, né? A gente sempre fala que ele está dando uma festa para mim e eu estou dando uma festa para ele. A gente está trocando festa nesse dia 19 de julho. E eu queria compartilhar com você, então, hoje a minha alegria de estar completando alguns anos. Eu não vou falar também a idade do Obadias, para não ficar comprometedor. Mas hoje é um dia bem especial para todos nós. Eu gostaria que você estivesse nesse clima de festa, de alegria, de paz, de presença de Deus. E nesse clima eu queria apresentar para vocês alguns avisos. Depois nós vamos adorar ao Senhor com mais algumas canções.
Passa aí para mim, por favor. Hoje é o último dia para você da Terça da Esperança. Por que é o último dia? Domingo, na verdade, nós já encerramos a nossa inscrição, mas na verdade a gente sabe que algumas pessoas vêm apenas na terça, e a gente quer dar essa oportunidade para você. Hoje é o último dia. Você que não fez a inscrição do seu filho, da sua filha, procure aqui a Dani na saída do nosso templo. Ela estará lá na sua mesa, preparada para fazer a inscrição do seu filhinho e da sua filhinha. Começa agora na próxima quinta-feira, tá bom? Então venha participar conosco da nossa EBF, atividade para as crianças. De que maneira que você vai participar, pai? De que maneira que você vai participar, mãe? Levando o seu filho. Ele não vai sozinho, ela não vai sozinha. Então a gente pede que você leve o seu filho até o colégio Construindo Saber às 13h30. E depois você vai buscar às 19 horas. A gente pede pontualidade. Por quê? Se chegar muito tarde, perde as atividades preliminares. Se chegar depois, compromete, né, os nossos monitores que ficarão ali e que precisam descansar, porque outro dia também tem mais um batente com as nossas crianças, tá? Então vamos lá, vamos contribuir, vamos colaborar. Você, pai e mãe, levando os seus filhos na nossa EBF, Escola Bíblica de Férias, quinta, sexta e sábado, das 13h30 às 17h. Tem um aviso interessante. Para você que vai levar o seu filho, no sábado você vai buscar às 16h30. Às 16h30, por quê? Porque nós vamos fazer uma celebração especial com a família, onde os filhos farão uma apresentação para os pais. Então olha que legal, no sábado será às 16h30, porque esses 30 minutos aí nós vamos usar para uma apresentação das crianças. Então a gente gostaria de ver o pai, a mãe, que você fosse participar conosco do encerramento da EBF. Próximo aviso se diz relação ao nosso dia 31 de julho. Você está convidado para participar conosco de uma festa que nós teremos aqui no domingo às 19h30. Que festa é essa? Festa de recebimento de novos membros, batismo, profissão de fé, jurisdição. Vai ser algo especial aqui no dia 31 e nós estamos com uma expectativa muito grande. Queríamos compartilhar com você essa expectativa para você vir celebrar conosco. Não fica de fora desse momento tão especial. Próximo aviso, estamos em pleno jejum e oração por causa desse dia de festa. Então nós não estamos desarmados não, nós estamos tomando das armaduras espirituais, pedindo que Deus traga sobre a nossa igreja proteção, sobre os nossos membros o cuidado, porque irmãos, a batalha espiritual vocês não têm ideia. Eu não sei quantos de vocês, não precisam nem erguer a mão, mas quantos de vocês não tiveram lutas para vir aqui hoje à noite? O carro não pegou, o patrão liberou mais tarde, a porta ficou travada. O que aconteceu? O portão não abriu, o pneu furou, acabou a gasolina do carro, o filho ficou doente. Quantos de vocês aqui tiveram inúmeras dificuldades para se achegar a esse lugar? Pois bem, porque nós estamos falando de um ambiente espiritual. Agora você imagina no dia 31, pessoas que vão se batizar, pessoas que vão sair do império das trevas e adentrar para o reino de luz. Então nós queremos revestir esse momento de oração e queria convidar você a se engajar. Mas pastor, já passou 7 dias, 8 dias, não tem problema. Vem orar conosco. Escolha um horário do dia para orar. Coloque seu celular para despertar nesse horário. Escolha algo para você tirar para fazer jejum. Você pode fazer jejum de televisão, você pode fazer jejum de comida, de líquido, o que você quiser que faça bem, né, para a sua alma e também para o seu coração. E o outro aviso é que semana que vem nós começamos uma nova série de mensagens. Hoje nós vamos encerrar aqui os promessas de Deus. E semana que vem nós vamos falar sobre derrubando gigantes. Quais são os gigantes que têm afrontado o seu coração? Quais são os gigantes que têm afrontado a sua vida? Então eu não queria que você perdesse a semana que vem. Na semana que vem, na terça-feira, nós vamos iniciar essa série falando sobre o confronto de Davi e Golias. Eu queria que você trouxesse alguém, convidasse alguém, porque nós vamos iniciar esse processo. Nós vamos falar dos nossos gigantes e começar a falar sobre os nossos gigantes a partir do conflito entre Davi e Golias. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para você e para essa pessoa que Deus já colocou no seu coração de você trazer na semana que vem para estar conosco aqui para ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então a partir de semana que vem a campanha é Derrubando Gigantes e nós vamos falar nas próximas semanas sobre os gigantes que têm nos afrontado e que têm nos derrubado, mas que Deus tem dado autoridade para a gente no nome de Jesus derrubá-los e vencê-los também, certo? Então são esses os avisos. Espero que você esteja muito animado essa noite. Espero que seu coração esteja muito aberto, que Deus quer ministrar na sua vida poderosamente. Queria que você se colocasse em pé, cumprimentasse pelo menos umas 30 pessoas perto de você, dando boa noite, abraçasse, afastasse o frio e celebrasse ao Senhor conosco nessas canções.
aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. E os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Quero ver, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. E os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descendo este lugar. eu vejo a glória, Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. E os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descendo este lugar. eu quero ver, Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor. agora só a igreja vão cantar bem forte. Eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Se você tem essa vontade, declara ao Senhor. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto. Mais uma vez bem forte. Eu quero ver a glória do teu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Mesmo que você ande pelo vale, mesmo que você passe por momentos difíceis, situações difíceis, talvez não está vendo a luz no fim do túnel, mas crê no nosso Senhor Jesus, que Ele é fiel, justo, um Deus amoroso, para nos resgatar de onde que estivermos. Muitas vezes eu creio que Deus permite nós passarmos por certas situações, certas áreas da nossa vida, para crescimento nosso. Mas uma coisa eu sei, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E Deus ama você de uma forma sobrenatural. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que meu Deus, Ele conhece o seu interior. Ele sabe do seu coração. Ele sabe das suas lutas, dos seus sonhos, dos seus projetos. E creio eu que o Senhor quer fazer algo muito grande na sua vida neste lugar. Mas que para isso você possa abrir o teu coração e deixar o Senhor fazer. Abrir o teu coração e adorar a Ele com todas as suas forças. Porque o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está aqui no nosso meio. Ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto está. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Ele nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, vem sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, não, não. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso, Senhor, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, eu posso, Senhor, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, não, nunca me deixou. Oh, não. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca
nunca me deixou. Declare mais uma vez ao Senhor. Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade, Oh, Senhor. Oh, não, nunca me deixou. Quando veio, nós sabemos sim, Deus. quando não, Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Ainda em pé, as crianças de 3 a 8 anos, venham aqui à frente, por favor. Crianças de 3 a 8 anos. Os intercessores se preparem também, que daqui a pouquinho estarão vindo à frente. E você que está na segunda, terceira e quarta semana também vai receber oração já já. Mas vamos orar pelas nossas crianças para que elas tenham um tempo de ministração especial. Crianças de 3 a 8 anos, nós vamos orar com vocês nesse momento, para Deus abençoar a vida de vocês. Senhor Jesus, abençoe o nosso estudo, pelas pessoas aqui na igreja, em nome de Jesus, amém. As crianças podem ir, amém. Agora você que está na segunda, terceira e quarta semana de oração, eu queria que você viesse à frente. A nossa equipe de intercessão vem aqui se posicionar. Nós queremos orar por você enquanto cantamos essa canção. Você que está nas demais campanhas, fique no seu lugar, continue adorando ao Senhor, mas continue em pé, não se sente não, que nós vamos continuar adorando ao Senhor, tá bom? Você que está então na segunda, terceira e quarta semana de campanha, vem aqui à frente. E você que vai começar a sua campanha lá no final, nós vamos chamar você à frente depois, tá bom? Vamos orar pelos irmãos que estão na segunda, terceira e quarta semana de oração. A nossa equipe de intercessão vai clamar pela sua vida nesse momento. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó
te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, abençoe. O que é que o inimigo tem falado para você que você não tem mais alternativas? Quais são as palavras que você tem escutado de que você não tem mais saídas? Quais são os sussurros que têm vindo ao seu ouvido dizendo que não existem mais possibilidades? De que você chegou ao final da linha? De que não há mais condições? De que esse quadro é irreversível? E de que essa situação está determinada? Se alguém disse isso para você, ou se você acreditou nessa mentira, hoje a palavra de Deus vem confrontar o seu coração, para dizer que o Deus que nós servimos aqui nesse lugar, é o Deus de novos começos, é o Deus de novos caminhos, é o Deus de novas oportunidades, é o Deus de segundas chances. Não importa onde você tenha errado, não importa onde você tenha falhado, não importa onde os seus pés tenham pisado, o que você precisa crer essa noite, não é no determinismo de Satanás dizendo que você pagará o resto de suas vidas, não é o determinismo do mundo dizendo que você não tem mais escapatória, mas é a palavra de esperança e de graça de Deus dizendo: sai da tua tenda, meu filho, olha as estrelas do céu. É tempo de você contemplar o novo, é tempo de você contemplar o que Deus está fazendo. A palavra de Deus diz em Isaías: eis que uma coisa nova estou trazendo e fazendo, e trazendo à luz, porventura vocês não têm visto? Eis que faço nova todas as coisas, eis que faço novas todas as coisas. E eu queria que você essa noite acreditasse nessa palavra de Deus para a sua vida. Deus tem algo novo para você essa noite, um novo começo, uma nova trajetória, uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova chance. Eu não sei o que você vem pedir a Deus nessa noite, mas eu sei que essa palavra, através desse cântico que é bíblica, eu posso acreditar e posso sentir nesse lugar que Deus está passando com a sua mão de graça, estendendo para você, no seu lamaçal, na sua luta, na sua dificuldade, no seu desânimo, nas suas lágrimas, na sua miséria, no seu desprezo. Ele está estendendo a mão e dizendo: eu tenho uma nova história para você, eu tenho um novo tempo para você. Tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado, eu restituirei sobre a sua vida. Basta confiar, basta acreditar, basta se apegar à minha pessoa. Hoje é a sua chance, meu irmão, hoje é a sua chance, minha irmã, de acreditar na palavra de Deus que está aqui nesse lugar, dizendo para você: eu tenho algo novo, eu tenho algo novo. E se você acredita nisso, ergue as suas mãos e cante assim: uma nova história Deus tem para mim. Vamos dizer: uma nova história Deus tem. Eu creio, Senhor, que nesse lugar novo tempo está vindo sobre nós, um novo tempo sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse jovem, sobre essa família. Tudo aquilo que perdi, tudo que foi perdido, tudo que foi roubado, de sua boca, te abençoe. Eu não sei se você acredita nisso, cante mais forte, cante mais forte ao Senhor. Uma nova história Deus tem.
tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Se você crê nisso, você pode aplaudir ao Senhor. Oh Deus, obrigado porque o Senhor é Deus de novos começos. Obrigado pelas novas histórias que o Senhor está construindo em nosso meio. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Eu louvo a Deus porque esse Deus de novos começos está aqui. E eu sou testemunha disso. Um Deus que me deu grandes oportunidades de poder recomeçar em vários pontos da minha vida, de saber que eu nunca cheguei num lugar específico onde não pudesse recomeçar. Eu saber que eu nunca cheguei num lugar final onde eu não tivesse a oportunidade de me reerguer. Então a palavra de Deus é muito séria para você essa noite aqui no seu coração. Não importa onde você esteja, com esse Deus de novas coisas, tudo pode se fazer de novo. Há novas oportunidades para a sua vida e também para o seu coração. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 46. Eu quero meditar na palavra do Senhor com você aqui essa noite. Salmo de número 46. E encerrando essa temática sobre as promessas de Deus, eu quero visualizar com você uma das mais lindas promessas da Bíblia, que pode ser aqui diluída em 3 oportunidades, em 3 considerações. Salmo de número 46, a palavra de Deus vai dizer assim para você, para o seu coração, para as suas lutas, para as suas adversidades, para os problemas que você tem vivido, para o seu sucesso, para o seu fracasso, para a sua vitória ou para a sua derrota. Essa é a palavra para todos nós. Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o versículo 6 diz assim: as nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Versículo 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O livro de Salmos, ele é composto em forma de poesia. Por isso que você não vê um texto em prosa. Uma das diferenças de podermos olhar textos em prosas e em poesia é logicamente pela configuração. Textos em prosa são aqueles escritos em parágrafos, em linhas. Textos em poesia são marcados por versos. E aqui nós temos um texto em poesia. O Salmo 46 é uma poesia. O Salmo 46 é um cântico poético composto por um salmista, porém não numa situação muito agradável. Geralmente nós esperamos que poemas surjam de ambientes românticos, ou esperamos que poemas surjam de ambientes favoráveis. No mínimo, um poema tem que surgir de um ambiente de inspiração. Mas aqui nesse caso, nós vamos ver que esse poema surge de uma condição de conflito. Conflito. Olhando as sutilezas dessas palavras aqui, você pode pensar assim: pastor, que palavra bonita. Este salmista estava esperando algo, estava experimentando algo grandioso de Deus. Esse salmista, esse poeta, estava experimentando algo extraordinário de Deus, o que não é verdade. O que esse homem vive aqui é uma ameaça. E o que ele faz é cantar diante da ameaça. O que esse homem está vendo aqui são os sonhos despedaçarem de uma nação que estivesse acima de qualquer tipo de conflito. E ele vê esses sonhos despedaçarem. O que esse homem está vendo aqui é a tribulação começar a dar as caras. O que ele vê aqui é o medo virar a esquina. O que ele vê aqui é o sofrimento se apoderando do seu futuro. O que ele vê aqui são notícias aterradoras, são notícias que deixam o seu coração em inquietude total. Portanto, esse salmo não é composto num ambiente favorável ou num ambiente de vitória.
Esse salmo é composto num ambiente de ameaça. O texto fala de guerra, meus irmãos. O texto fala de perturbação. O texto fala de levante. O texto fala de montanhas. O texto fala de águas espumejando. O texto fala de braveza. O texto fala de guerra, de arco, de lança, de cavalos de fogo, de carros, melhor, de cavalos de fogo não, de cavalos e de carruagens. Ou seja, esse texto ele é composto numa situação de conflito. E a beleza desse texto está justamente no contexto. Porque existe uma lei de interpretação da Bíblia que é o seguinte: o contexto influencia o texto. Não esqueça disso. Sempre quando você for ler a Bíblia Sagrada, não pode se ler o texto por si só, porque o contexto sempre influencia o texto. Por exemplo, se o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, ele não está colocando da boca para fora. Há um contexto na igreja de Corinto, onde as pessoas queriam a libertinagem total, onde as pessoas queriam extravasar as suas atividades e seus comportamentos. Quando Paulo diz para as mulheres de Corinto usarem véu, ele não está dizendo para fazer disso uma doutrina, mas uma igreja onde as mulheres daquela cidade usavam raspar as suas cabeças para servirem como prostitutas no templo de Afrodite. Então ele diz para as mulheres novas convertidas, dizendo assim: usem véu no lugar do cabelo. Então o texto, ele é sempre influenciado pelo contexto, mas parece que no Salmo 46 isso é o inverso. Parece que o texto é que influencia o contexto. Porque ele está vivendo aqui as ameaças de uma guerra que está para eclodir. As ameaças de uma guerra que está para aparecer. E ele olhando então os cavalos do exército inimigo se posicionando. Olhando os primeiros arqueiros colocando os seus arcos e flechas em posição. Olhando os grandes soldados se colocando na frente do exército. Ele olhando uma condição de conflito imenso, ele resolve escrever dizendo: ei, nós não vamos temer. Nós não vamos temer porque Deus é o nosso refúgio. Porque Deus é a nossa fortaleza. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso nós não temeremos, ainda que os montes se estremeçam, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que seja tudo abalado no seio dos mares. Há um rio cujas correntes de Deus alegram a cidade do Altíssimo. Deus está no meio dela, e Deus ajudará desde a antemanhã, ou desde o romper da manhã. As nações bramam, as nações se levantam contra, mas o Deus de Jacó está conosco. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Ou seja, diante das nações gritando, diante do som de guerra, esse homem é capaz de expor a sua confiança em Deus. E é aqui que está a riqueza desse texto. Porque eu sei que talvez você não está conseguindo compor uma linda poesia nos seus dias atuais. Eu sei que você aqui entrou escrevendo um drama. Eu sei que os seus romances pararam de ser escritos no casamento. E parece que uma tragédia assumiu o controle da sua história, do seu relacionamento conjugal, do seu relacionamento afetivo amoroso. E hoje parece que aquele romance que foi construído nos primeiros anos parece mais com uma tragédia grega. Eu sei que você não está conseguindo compor uma linda poesia no seu ambiente de trabalho, e pelo contrário está vivendo um terror constante e contínuo, e as palavras que saem da sua boca de nada tem de beleza, pelo contrário, tem de murmúrio, de lamento, de lamúria e de reclamação. Eu sei que talvez o seu coração não está conseguindo nem sequer ser inspirado a produzir expectativas boas, esperanças diferentes, porque o que você está vivendo na sua vida é realmente um terror, uma perturbação diante das ameaças. A ameaça do desemprego, a ameaça de uma enfermidade, a ameaça de uma rebelião dos filhos, a ameaça de uma situação caótica adiante. Eu sei que o seu coração talvez não seja capaz de compor algo bonito nesse momento. Mas esse texto me desafia. E esse texto desafia você também a ter condições de influenciar o contexto. Porque nós não somos apenas vítimas do contexto, irmãos. Nós não somos apenas culpados do contexto. Nós não somos apenas passivos ao contexto. A gente não pode assimilar e dizer que é assim, será assim, e eu vou viver assim, sem perspectiva de mudança, sem possibilidades de transformação, sem condições de alterar a nossa história. O que eu mais me atemorizo
é de atender pessoas no meu gabinete que simplesmente têm uma perspectiva derrotista da vida. Eles vêm, se assentam e dizem: é assim, pastor. Foi assim com a minha mãe, é assim comigo, e será assim com os meus filhos? É assim, pastor. O mundo é cruel, o mercado é uma selva. É assim, Senhor. É assim a minha vida. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos mostra que nós podemos influenciar o contexto. Por isso eu estou aqui essa noite para te dizer pela palavra de Deus que não importa o que você tem vivido na sua vida, não importa o que você tem vivido no seu comércio, não importa os diagnósticos que você tem recebido, espiritual ou físico, não importa o que você tem experimentado na sua trajetória de vida, eu estou aqui para dizer que o seu contexto pode ser diferente. Você pode produzir algo bom, você pode produzir algo belo nessa condição de tragédia que você ainda continua experimentando. Foi o que esse homem foi capaz de fazer, mesmo diante de tal tribulação. Diante de tal tribulação, não existe nada melhor do que falar das verdades de quem Deus é. Irmãos, diante da tribulação, não tem nada melhor do que lembrar das promessas de Deus. Diante da luta que você tem vivido, não tem nada melhor do que refrescar a sua mente com as promessas que Ele garantiu para você e que estão contidas na palavra dEle. Não existe nada melhor. E às vezes, algumas das tribulações que vivemos, às vezes, algumas das lutas que experimentamos, são justamente com o efeito de produzir em nós recordação das promessas de Deus. O Salmo de número 103, o versículo 6 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Irmãos e irmãs, quantas vezes a nossa memória não é cruel? Quantas vezes a nossa memória não é fraca? Quantas vezes você não sofre de amnésia espiritual? E você aqui totalmente envolvido com uma palavra profética, totalmente despertado com uma palavra de esperança. Você sai daqui dizendo: agora minha vida vai ser diferente, agora o meu casamento vai ser diferente, eu vou ser o homem que Deus quer para minha esposa, eu vou ser a mulher sábia que edifica o lar, eu vou ser agora esse profissional que age conforme o coração que Deus tem dado para mim. E de repente uma notícia ruim já tira todo o seu propósito. De repente uma notícia que afeta o seu coração tira todas as suas esperanças. Quantos de nós sofremos de amnésia espiritual? E eu queria essa noite desafiar a você, para que no meio das suas tribulações você erga memoriais, para que no meio das suas tribulações você erga palavras que te lembrem das promessas de Deus. Porque o que esse salmista fez foi, no meio da tribulação, cantar de quem Deus é. No meio da luta, dizer quem Deus é. Não, irmãos, a guerra não passou, os cavalos não desapareceram, as armas não abaixaram-se. Não, irmãos, a guerra não foi anulada, cancelada. A guerra irrompeu, a guerra aconteceu, ela despertou, mas as promessas foram cumpridas. Nem sempre Deus nos livra das batalhas, nem sempre Deus nos livra das guerras que Ele quer que nós travemos para confiar de que Ele tem poder. Nem sempre Deus nos livra das lutas que precisamos encarar diante das dificuldades da vida. A verdade é que nem sempre o sofrimento desaparece do nosso horizonte. E é porque quando ele não desaparece, é porque Deus quer que nós aprendamos a cantar das promessas dEle. Deus quer que nós aprendamos a nos lembrar das promessas que Ele fez para nós. E esse salmista lembra de 3 promessas, e queria que essa noite essas 3 promessas fizessem parte da sua vida. Essas 3 promessas ajudassem você a sair dessa guerra vitorioso. Essas 3 promessas ajudassem você a superar essa luta com sucesso, com alegria e com disposição. Essas 3 promessas levantassem você do estado de derrota que o seu pai falou que você deve estar. Essas 3 promessas levantassem você desse estado de miséria que você tem passivamente aceito em sua vida. Essas 3 promessas que podem mudar a sua perspectiva de vida e podem levantar a sua fé para um novo viver em Deus. Essas 3 promessas são, em primeiro lugar, pode passar para mim por favor, Deus é. O versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso aparece de novo no versículo 7, Deus é o nosso refúgio. Ou seja, a palavra de Deus é cantada por esse homem para dizer uma das maiores promessas que a gente precisa aprender: Deus é. Deus absolutamente é. Ele não está,
Ele não está vulnerável às situações da vida. Deus não está oscilando entre a fidelidade e a infidelidade. Deus não está oscilando entre o poder e a impotência. Deus não está oscilando entre a autoridade e a submissão. Deus não está oscilando entre a vitória e a derrota. Deus é. E essa palavra me traz garantias. Por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sabe o Deus que nós pregamos aqui essa noite? Não é o Deus que estará com você, não é o Deus que fez no passado. Nós pregamos o Deus que é, absolutamente é, agora, nesse momento. Ele é o que você precisa. Você precisa de refrigério? Ele é. Você precisa de descanso? Ele é. Você precisa de paz? Ele é. Você precisa de alegria? Ele é. O que você precisa? Ele é. Ele não está. Ele não está vulnerável. Imagina só, meus irmãos, se Deus estivesse como nós estamos. Por exemplo, se eu uso o termo Beltrano está chato, eu estou falando de uma característica essencial dele ou de uma característica momentânea? Momentânea, certo? Ele não é chato, ele está chato. De vez em quando minha esposa fala isso para mim. Ela fala assim: nossa, mas você está chato hoje, hein? Graças a Deus que ela fala você está. Porque se ela dissesse assim para mim, você é um chato, significa que isso faz parte da minha trajetória. Isso faz parte da minha essência. Eu sou chato e ponto final. Mas eu estou. Alguma coisa não está correta no meu humor, alguma coisa não está legal nos meus sentimentos, e de repente eu acordei emburrado e eu estou chateado, e portanto eu estou chato nesse dia. Mas não sou, eu estou. Então nós temos um Deus que, graças a Deus, a Ele, que Ele não está. Você imagina só se nós confiássemos em um Deus que estivesse. Por exemplo, eu digo para você hoje, confie em Deus essa noite, irmão. Aproveite, porque Ele está amor. Não vale a pena confiar nesse Deus, não. Porque Ele está amor hoje, pode ser que amanhã Ele esteja ódio. Já pensou? Você está enrolado do mesmo jeito. Graças a Deus que a palavra de Deus diz em 1 de João capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Ele não está, não tem oscilação, não mudará amanhã. Ele não muda com você. Ele não mudou anteriormente e nunca mudará no futuro. Ele é amor e ponto final. Segunda a Timóteo capítulo 2, versículo 12 e 13 diz assim: Deus é fiel. Graças a Deus que Ele não está fiel. Porque se Ele estivesse fiel, significa então que pode ser que amanhã Ele falhe. Tem gente que fala assim para mim: pastor, Deus tem sido fiel comigo. Está errado essa conjugação, sabia? Isso pode ser conjugado com seres humanos, né? Você falar a respeito do seu marido: olha, ele tem sido fiel comigo. Falar em relação ao seu patrão: olha, ele tem sido fiel à palavra que ele prometeu. Mas com Deus você não pode usar ele tem sido fiel. Porque se você fala que ele tem sido fiel, você está dizendo que em algum momento da história ele não foi, ou que em algum momento da história ele não será. Ele tem sido agora. Não, ele é fiel. Não passa, não muda. Deus é fiel. Então essa palavra descansa o meu coração e traz a certeza de que Ele é o Deus por si só. Nós estamos, mas Ele é. Hoje você está bem, amanhã você está mal. Hoje você está alegre, amanhã pode ser que você esteja triste. Hoje você está motivado, está exuberando de alegria, pode ser que amanhã você esteja meio desanimado e cabisbaixo. Faz parte da existência humana estar. Nós estamos, porque nós existimos. Deus não. Deus é. Deus não existe. Deus é. Eu gosto de falar sobre isso, principalmente quando a gente entra numa discussão com os ateus. Se você falar com um ateu, por exemplo, ele vai falar para você que Deus não existe. E você pode concordar com ele nisso. Quando um ateu falar para você assim: olha, Deus não existe, eu não acredito que Deus exista, você fala: que bom, eu também não. Como assim você não acredita que Deus existe? Não, eu não acredito que Deus existe. Existir, existo eu. Fui criado e então eu tenho um início. Eu tenho um final nessa terra. Eu existo porque eu preciso de outro alguém para me sustentar. Porque se não houvesse uma outro alguém para me sustentar, eu não existiria. Eu dependo de algo para existir. Eu dependo do ar, eu dependo do meu corpo, eu dependo do meu coração, eu dependo de Deus para existir. Então essa é a característica da existência. Você existe, eu existo, por isso que nós somos existência humana. Deus não. Deus não precisa de ninguém para existir. Por isso que Ele é. Deus não existe. Ele não foi criado,
Ele não tem início, Ele não tem meio, Ele não tem fim, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é grandioso, Ele é majestoso, Ele é sem igual, Ele é infinito. Então Deus não existe. A característica de existir é nossa, de seres humanos que fomos criados. Deus é poder, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é graça, Deus é misericórdia, e todos os demais atributos que você quiser colocar a Deus, Ele não está. Essa é uma das coisas mais lindas que eu vejo nas Escrituras, que eu posso confiar num Deus que não está, é um Deus que é, e eu posso descansar de que se Ele falou, Ele vai cumprir, de que se Ele prometeu é verdade, e eu posso descansar nessa verdade. Deus é. E o salmista parece que entende muito bem, Deus é. O Moisés, uma certa vez, ele se aproxima de Deus e vai libertar o povo de Israel. E Deus fala para ele: vai lá, Moisés, liberta esse povo, que esse povo já está muito tempo escravizado. Moisés fala: tá bom, eu vou. Só que eu preciso de uma coisa, eu preciso saber quem o Senhor é. Quais são as características da sua existência? Fala para mim pelo menos o seu nome, Deus. Sabe como Deus responde? Deus não dá nome, Deus não dá sobrenome, Deus não dá características, Deus não oferece nada para Moisés a não ser de uma palavra: Moisés, eu sou o que eu sou. Moisés, eu não existo como você. Moisés, eu não dependo de ninguém para existir. Moisés, eu não tenho um nome específico para você me chamar. Moisés, eu sou o que sou, eu me basto, eu sou em mim mesmo, eu sou o suficiente. Você precisa de mim, você não é autossuficiente, você não se basta, mas eu sou o que sou. Talvez seja por isso que Jesus disse no Novo Testamento: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o que sou. Jesus disse isso, porque Deus é, Ele não está, e por não estar, não vai passar nada na sua vida, porque o caráter de Deus é imutável. Aliás, Tiago capítulo 1, versículo 17 vai dizer assim, que de Deus vem toda dádiva, vem todo dom perfeito, e de Deus, em Deus, não há nem variação, nem sombra de mudança. Não varia. Como costumam dizer algumas pessoas, não varia. Deus não varia. Deus não muda de personalidade como seu marido. Deus não muda de humor como a sua esposa. Deus não muda de plano como seu chefe. Deus não muda de perspectiva como você. Deus é. Não há variação, não há mudança. Nesse caráter eu posso confiar. Políticos falam e não cumprem. Filhos falam e não realizam. Maridos prometem e traem. Esposas prometem e também não realizam. Deus não muda. Eu não sei qual a sua experiência com a existência humana, mas eu preciso te dizer, a existência muda, Deus não muda, Ele é. E isso que o salmista canta no meio da guerra. E eu queria que você cantasse isso em meio à sua guerra. Eu queria que você cantasse isso em meio à sua dor. Que você dissesse: Deus é. Eu posso confiar que nada está fora do controle. Ele é. Mas em segundo lugar, pode passar para mim? Deus está. Como que é isso, pastor? Agora eu não falo de estar emocional, eu falo de estar localização. O texto vai dizer assim: Deus está conosco. Versículo 5 diz: Deus está no meio da cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. As nações começaram a se levantar contra Israel. Israel começa a ficar temeroso. O exército é maior do que o povo. E eles dizem: meu Deus, e agora? E o salmista canta: Deus está no meio da cidade. Deus está no meio da cidade. O que você tem dito? Quais são os cânticos que saem dos seus lábios? Quais são as promessas que você se lembra no meio da sua luta? Quais são as verdades que você diz no meio das suas guerras particulares? Esse homem diz assim: Deus está. Deus está e por isso nós estamos seguros. Deus está, por isso não tem por que temer. Deus está e por isso nós podemos descansar. Deus está e essa guerra já foi vencida. Queridos irmãos, que Deus está conosco é uma das mais lindas promessas, eu não tenho dúvida. A pergunta que eu quero fazer é se essa verdade é verdade para você.
Se essa verdade é verdade para você, ou se você ouve as palavras que aqui são ditas e não as pratica dizendo, não, eu creio, Deus está comigo. Eu queria que essa noite você se levantasse desse lugar e saísse de volta para a sua guerra, e não fugisse mais dela. Eu queria que você não mais criasse uma rota de fuga para os seus dilemas, mas que você fosse encará-los de frente e dizer, Deus está comigo, Deus está nessa situação, a guerra já está vencida, porque Deus está no meio dessa situação, não será abalada. Que promessa, que promessa. Irmãos, um dos maiores compositores da Bíblia é chamado Davi. Não foi ele que escreveu o Salmo 46, que foi os filhos de Coré. Mas o Davi diz assim no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Tu estás comigo. Eu posso passar pela guerra, eu posso passar pelo divórcio, eu posso passar pelo desemprego, eu posso passar pela abstinência química, eu posso passar pela crise financeira, eu posso passar pela frieza espiritual, eu posso passar pela decepção amorosa, eu posso passar pela enfermidade física, eu posso passar por essas situações sem perder a fé, sem perder as esperanças, porque eu sei quem está comigo, eu sei quem me sustenta, eu sei quem me ajuda, eu sei quem me ampara, o Senhor é o meu pastor, e portanto não terei falta de nada. Eu sei que Deus está conosco, não temos dúvida, você sabe disso? Você acredita nisso? Você acredita? Porque existe uma grande diferença entre acreditar e confiar. Eu sempre falo sobre isso. O que a gente fala quando acredita? Por exemplo, um certo rapaz estava fazendo uma apresentação num penhasco. E nesse penhasco ele atravessava de um lado para o outro, equilibrando numa corda bamba. E ele dizia para as pessoas, vocês acreditam que eu posso atravessar esse penhasco sozinho? E as pessoas gritavam, sim, acreditamos. E ele atravessava e voltava. Aí ele pegou um latão daqueles grandões de 200 litros, né? E colocou e disse, vocês acreditam que eu posso atravessar esse penhasco rolando esse latão? E as pessoas, sim, acreditamos, nada é impossível para você. E ele vai, atravessa e volta. E aí ele grita para a multidão, vocês acreditam que agora eu posso atravessar esse penhasco carregando alguém no colo? E a multidão diz, acreditamos, não tem nada impossível para você. E aí ele diz assim, quem será o primeiro? Eles acreditam, mas na hora de confiar não confiam. Quem vai ser o primeiro? Você acredita que Deus está com você? Amém. Mas você confia em entregar o seu problema a Ele essa noite? Você confia em descansar nele essa noite? Você confia em deixar Ele no controle essa noite? Porque acreditar, até o diabo acredita. Tiago 2,19 diz, crês tu em Deus, faz bem, porque até os demônios creem e tremem. Acreditar qualquer um acredita, agora confiar de que Ele está e de que Ele vai cuidar, nem todos de nós acreditamos. E por fim, Deus está conosco geograficamente ao nosso lado, sustentando. E terceiro, Deus faz. Deus faz. O versículo de número 9 diz assim, Ele faz cessar as guerras. Ah, que coisa linda! Não somente isso, mas Deus vai na raiz do problema. Como eu sei disso? Porque o texto diz assim, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele vai na raiz do problema. Ele não quer apenas trazer o seu marido de volta, Ele quer trazê-lo restaurado. Ele não quer apenas tratar o seu filho, Ele quer transformar o caráter desse menino. Ele não quer apenas abençoar a sua casa e trazer prosperidade financeira, Ele quer trazer salvação. Ele vai na raiz dos males. Ele não trata superficialmente, Ele não cura as feridas do povo de uma maneira superficial. Ele vai na raiz dos problemas para cessar a guerra. Por isso essa noite a palavra é muito mais profunda do que bênção. A palavra é muito mais profunda do que restauração. A palavra vem para o seu coração para dizer, Ele vai na raiz da amargura, Ele vai na raiz do ódio, do rancor, da luta, da enfermidade emocional, da enfermidade espiritual. Ele vai onde você não pode ir, porque Ele vai na raiz. Ele não acaba com a guerra exterior, Ele acaba com a guerra interior. Quando os discípulos estavam lá no meio do mar em tempestade, Ishuá, 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 e Jesus dormindo lá na popa do barco. Os discípulos vão e acordam Jesus e falam, Jesus, o Senhor não se importa de a gente morrer? Jesus levanta e diz assim, por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? E depois disse, aquieta-te,
mar, cessa vento. Porque antes de Deus acalmar as tempestades exteriores, Ele quer acalmar as tempestades interiores. Antes de Ele ordenar que o vento pare de soprar contra você, Ele quer dizer para você ficar mais sólido e mais firme na palavra dEle. Antes de Ele tratar as circunstâncias, Ele quer tratar você. Porque Deus não faz apenas a guerra acabar, Ele vai na raiz para que a guerra acabe de uma vez por todas, para que você não volte ao lamaçal, para que você não revolva no vômito, para que você saia disso e viva o melhor de Deus para a sua vida. Deus faz, e Ele faz, conforme Efésios 3:20, infinitamente mais do que tudo que pensamos, tudo que pedimos. Você pensa alguma coisa para a sua vida boa? Pastor, pensa umas coisas boas que o senhor não imagina. Pois Deus pensa muito melhor ainda. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 43, versículo 13: agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, nós estamos em boas mãos. Nós estamos em boas mãos. Você pode dizer um amém por isso. Você está em boas mãos essa noite. Você está em boas mãos, porque você está nas mãos do Deus que é, que está e que faz. O Deus que age e o Deus que não tem impossíveis para realizar sobre a sua vida. A pergunta que eu tenho a fazer ao seu coração: você acredita nisso? Sim ou não? Agora, você confia nisso? É a sua resposta amanhã, quando você lidar com o seu gigante novamente. A sua resposta daqui a pouco, quando você encarar a sua guerra de novo. Você confia, então se entrega aos braços dele. Vamos ficar em pé, convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, por favor. E nós vamos orar por você. Você que está na sua quinta, sexta e primeiro dia de campanha. Olha só que coisa linda. Você que quer começar uma campanha de oração hoje. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos orar durante 7 semanas com você. Pela vida física, emocional, espiritual, familiar ou material. Você pode vir aqui à frente, a hora que a gente for orar pela quinta e sexta semana, e pegar o seu cartãozinho aqui. Hoje já conta a primeira semana, ou seja, você tem mais 6 semanas para orarmos juntos aqui nas terças-feiras. Então nós queremos ver você aqui na semana que vem. O que você pode fazer? Enquanto oramos, vem aqui à frente, você receberá a oração, porque é a sua primeira semana. E quando você for embora, ou pegue aqui à frente o seu cartãozinho ou na saída no nosso balcão. Nós queremos que você esteja aqui a semana que vem, e nós vamos começar a semana que vem a aprender a derrubar os nossos gigantes, os nossos Golias que gritam para nós. Quero convidar a equipe de intercessão que vem aqui à frente, por favor. E você que está na quinta, sexta semana e primeiro dia de campanha, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, enquanto nós cantamos essa canção tão maravilhosa que nós acabamos de ouvir agora há pouco. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca.
te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo sonho Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eu gostaria de ouvir a igreja cantando agora uma nova história, dizendo isso. Cante. Uma nova história Deus tem. Senhor, escuta. Essa é a oração que nós fazemos do nosso coração. Um novo tempo. Declare isso para o seu coração. Declare para as suas lutas. Declare para as suas guerras. Fale das verdades da palavra. Pare de reclamar. Pare de ficar vivendo o seu passado. Pare de ficar chorando as suas derrotas. Uma nova história Deus tem para você. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que foi roubado, Aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. amém. Agora olha só. Você vai abençoar a pessoa que está do seu lado e vai dizer agora em segunda pessoa: tu, uma nova história Deus tem para você. Uma nova história Deus tem para ti. E cante assim, dizendo um para os outros aqui, profetizando sobre a vida uns dos outros. Uma nova história Deus tem para ti. Vamos cantar isso. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Há um novo tempo de Deus para tem você. pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, aleluia, Senhor. Uma nova história Deus tem. Profetiza. Tem gente que precisa da sua voz. Tem gente que precisa dessa Um coisa. novo tempo Deus tem. Que bom isso, Senhor. Que bom acreditarmos nisso, Senhor. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Amém. Aí dá um abraço nessa pessoa que você profetizou aí para ela uma nova história. Depois você se assenta mais um minutinho, que o Elias tem um recado para dar para vocês aqui. Pode se assentar, por favor. 1 minuto e nós estamos encerrando o nosso tempo aqui. Você que não pegou o seu cartão, por favor, pega aqui na frente ou na saída. Graça e paz, irmãos. O recado não é para a igreja, é para ele, mas ele está fugindo lá. Tem para a igreja também. Pastor Denis, em nome da IPI de Sertanópolis, queria entregar essa lembrança. Tem um pedacinho de cada um aqui. Quando você estiver usando essa camisa, você vai lembrar que nos seus 33 anos, que eu não disse, né? Mas você ganhou essa camisa nossa. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente. E para a igreja, o recado é que logo após o culto, nós temos aqui uma recepção para ele e para o senhor Obadias também, né? E acho que não é 33 anos dele não vou nem falar, mas acho que é mais. Convido os irmãos aqui em pé, estenda sua mão direita em direção ao pastor, vamos orar a Deus pedindo a bênção sobre a vida dele. Pai, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esse privilégio na tua casa, nesse momento de ouvir a tua palavra, essa palavra que nos anima, que nos conforta, Pai, que nos desafia. E agora te louvamos, ó Pai, pela vida do pastor Denis, é o anjo da igreja que tu mandaste para cá, ó Pai. Esteja abençoando a sua vida, a sua esposa, os seus filhos, ó Pai. Abençoe ele no seu ministério, capacita ele a cada dia, Pai. Que ele possa trazer sempre, Deus, do alto aí do teu trono, palavras, Deus, para o nosso coração, ó Pai.
Que Ele possa trazer também, Deus, aconselhamento que quando precisarmos, ó Pai, que vem do Teu trono. Que venha trazer palavras, ó Pai, que vem diretamente, ó Pai, do Senhor. Abençoe a sua vida, abençoe a sua saúde. Que Ele possa cada vez mais crescer debaixo da Tua graça, da Tua proteção, ó Deus. Também lembramos Obadias, ó Pai. Demais irmãos e irmãs também que fazem aniversário nesse dia, ó Pai. Derrame da mesma forma, Pai, poderosas bênçãos sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, a gente canta lá dentro, tá? Tá encerrado, tá, irmãos? Agora a gente se vê ali do lado.